O pastor carioca tem causado a ira de lideranças conservadoras por causa de suas críticas públicas ao ex-presidente da República. A nova polêmica de Malafaia com Bolsonaro e Tarcísio, farsante. O pastor Silas Malafaia voltou a polemizar com o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, e com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos. Desta vez, o religioso comparou o estilo do ex-presidente com o de Freitas. Durante uma entrevista ao UOL, Malafaia comentou o estilo político de Jair Bolsonaro e o comparou com Tarcísio de Freitas. Bolsonaro é mais aguerrido para falar e tomar posições. Ele é mais combativo nessa questão. Já o Tarcísio é um cara mais moderado. É o estilo da pessoa. Você não pode exigir todo mundo igual, disse. Em outro momento, Malafaia afirmou que Tarcísio é leal a Bolsonaro e que, na eleição de 2026, pretende buscar um novo mandato à frente do Palácio dos Bandeirantes. Mas se Bolsonaro for elegível, e acho que será, o Tarcísio entrará de cabeça na campanha dele. Tarcísio fala: pastor, a minha cabeça é eleger Bolsonaro e me reeleger governador em São Paulo. Analisou. Por fim, o pastor Silas Malafaia afirmou que não vê problema em haver mais de um candidato da direita em 2026 para disputar a presidência da República, mas que o mais importante é setores do campo conservador não caírem em discursos de farsantes, como Pablo Marçal, PRTB, que dividiu o eleitorado bolsonarista no primeiro turno na disputa pela prefeitura da cidade de São Paulo. Pode ter Ciro Gomes como candidato a presidente? Pode, ele tem história. Pode ter outro que tenha história? Ok, mas lá na frente eles vão convergir. O que não pode é a direita ficar embebecida por um farsante, afirmou Malafaia. Constantino detona Malafaia. Direita derrotada. Os ataques do pastor Silas Malafaia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, geram uma tremenda crise no petit comité que cerca o ex-mandatário. O líder religioso tem sido duramente criticado por figuras do bolsonarismo. O mais recente ataque veio do jornalista Rodrigo Constantino, que afirmou que Malafaia representa a direita permitida e que Tarcísio de Freitas, republicanos, não representa a direita raiz. Além disso, Constantino afirma que a direita está derrotada. A partir de um raciocínio sem qualquer sentido e sem pé na realidade, Rodrigo Constantino afirma que a direita brasileira foi massacrada pelo sistema e que Bolsonaro e Elon Musk tentaram peitar o sistema, mas não conseguiram. Bolsonaro tentou, bateu de frente e ele mesmo teve que arregar. Até o Elon Musk teve que arregar. O sistema é bruto, companheiro. Esquece, não vai ter chance de surgir um novo Bolsonaro ou mesmo o Bolsonaro ficar elegível novamente e peitar o sistema. Isso não vai acontecer. Isso é o Brasil. Em outro momento, Constantino afirma que Malafaia, Kassab e Tarcísio representam a direita permitida e que a estratégia deles é voltar à estaca zero. Então nós temos que comer pelas beiradas. O Tarcísio vai bem pragmaticamente. É um gestor eficiente. O Silas Malafaia apoia ele. O Kassab, PSD, em 2030. Porque ele diz que em 2026 é muito difícil derrotar o Lula, PT. Aí quem sabe a direita vai preenchendo os espaços. Eu até entendo um sujeito pensar assim. É parecido com o raciocínio de muita gente. Conservadora é voltar à estaca zero. Porque a direita foi massacrada. Malafaia e Ciro Nogueira protagonizam um novo barraco. Lixo! Com o término do primeiro turno da eleição de 2024, principalmente no que diz respeito à disputa pela prefeitura da cidade de São Paulo, uma crise se abateu entre bolsonaristas, que agora trocam farpas via imprensa. Um exemplo é o embate entre o senador Ciro Nogueira, PPPI, e o pastor Silas Malafaia. Durante a entrevista ao UOL, Ciro Nogueira classificou Malafaia como uma figura execrável. O erro de Bolsonaro é ele aceitar essas figuras como Silas Malafaia, que é uma figura completamente execrável, que não lidera nada. Aí isso dá uma repercussão, coloca ele na frente de uma manifestação de milhões, como se fosse um grande líder. Ele não é líder de coisa nenhuma. É um pastor líder de internet, que não tem nem igreja representativa no país, disparou o senador do PP. Conhecido por sua virulência, o pastor Silas Malafaia reagiu ao ataque de Ciro Nogueira e o classificou como lixo. No Brasil, temos uma direita que foi Bolsonaro que inaugurou, verdadeira. E temos uma direita prostituta a qual ele, Ciro Nogueira, pertence há anos.
Pertence a essa direita prostituta que muda conforme o governo. Se tem uma escória, um lixo da política, o nome é Ciro Nogueira, declarou Malafaia ao UOL. Ciro Nogueira parte para cima de Malafaia. Após o término do primeiro turno das eleições de 2024, o pastor Silas. Malafaia deu uma série de entrevistas nas quais atacou o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, e o criticou por não ter entrado de cabeça na disputa pela Prefeitura de São Paulo, classificando-o como covarde. As declarações de Malafaia continuam a produzir reações em diversos personagens da direita e da extrema-direita. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, relativizou os ataques do pastor carioca e disse que o momento pede união. Porém, o senador Ciro Nogueira, PP, não gostou nada dos ataques de Malafaia. Contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, partiu para o ataque e afirmou que o líder religioso é uma figura execrável. O erro de Bolsonaro é ele aceitar essas figuras como Silas Malafaia, que é uma figura completamente execrável, que não lidera nada. Aí isso dá uma repercussão, coloca ele na frente de uma manifestação de milhões, como se ele fosse um grande líder. Ele não é líder de coisa nenhuma. É um pastor líder de internet, que não tem nem igreja representativa no país, disparou Ciro Nogueira em entrevista ao UOL. Em outro momento, Ciro Nogueira afirma que Malafaia é desleal. Ele coloca essa pessoa do lado e essa pessoa vai criticar dessa forma desleal, revelando conversa de telefone. É uma pessoa desleal, eu quero distância dessa figura, disse. Porcaria, covarde omisso. Malafaia detona Bolsonaro. Vivendo uma crise de megalomania, mesma obsessão que acusou Pablo Marçal, PRTB, Silas Malafaia partiu para cima e detonou seu pupilo. Jair Bolsonaro, PL, por ter ficado em cima do muro no primeiro turno das eleições em São Paulo e, assim, deixar com que o ex-coach rachasse a ultradireita, especialmente a horda radical aliada a ele. Em longa entrevista a Mônica Bergamo, na edição desta terça-feira, 8 da Folha de São Paulo, o guru destilou palavrões para atacar Bolsonaro e afirmou que entrará de cabeça na candidatura à presidência de Tarcísio Gomes de Freitas, republicanos, que ficou ao lado de Ricardo Nunes, MDB, e vem sendo cortejado pela mídia neoliberal e o sistema financeiro como terceira via para enfrentar Lula. Bolsonaro seguir inelegível é uma vergonha, politicagem pura. Mas se isso acontecer, eu entro de cabeça para apoiar Tarcísio. Eu tinha algumas dúvidas sobre ele, mas caíram todas nestas eleições. Líder é atitude. Ele mostrou que é um cara de caráter e que não tem medo, disse Malafaia após regurgitar uma série de impropérios contra o ex-presidente. O pastor midiático acusou o ex-presidente de emitir sinais dúbios nas eleições de São Paulo, empurrando uma parcela do eleitorado e de pastores para o colo de Marçal. E acredita a ele próprio, não ao erro crasso com o laudo fajuto sobre Guilherme Boulos, PSOL, às vésperas da votação, a derrota do candidato do PRTB. O eleitorado se dividiu porque Bolsonaro não desmascarou Pablo Marçal. Quem fez isso fui eu, querida, disse a jornalista. Bolsonaro não entra em confronto quando as redes sociais estão dizendo uma coisa com força. Ele foi omisso por causa disso e por medo de o Pablo Marçal vencer e ele ser derrotado, explicou em seguida. Logo no início da entrevista, Malafaia afirmou que teve duas alegrias: Tarcísio e Gustavo Gayer, PL-GO, que seguiu sua orientação e mudou de posição em relação a Marçal após o laudo fajuto, e 4 decepções. Após listar como decepções a postura de Magno Malta, PL-ES, Marco Feliciano, PL-SP, e Nicolas Ferreira, PL-MG, sobre o fator Marçal, Malafaia não titubeou ao dizer qual foi a maior delas. Agora vamos para a maior decepção. Jair Messias Bolsonaro, disse com todas as letras. Omisso, covarde e porcaria. A partir daí, Malafaia começou os xingamentos a Bolsonaro pelo posicionamento do ex-presidente na eleição em Curitiba, onde deixou a nova Cristina Graemel, PMB, usar o seu nome contra Eduardo Pimentel, candidato do PSD apoiado pelo PL. Os dois farão o segundo turno na capital paranaense. Mas o grande ódio de Malafaia se deu justamente na omissão de Bolsonaro na eleição paulista, permitindo que o ex-coach rachasse a ultradireita e criasse problemas para o próprio nicho bolsonarista. Um político é reconhecido por seus posicionamentos. Qual foi a sinalização que o Bolsonaro passou?
Eu não sou confiável em meus apoios políticos. Quem vai fazer aliança com um cara que não é confiável? O que ele fez em São Paulo e no Paraná foi uma vergonha, iniciou. Em seguida, Malafaia diz que nos últimos 15 dias mandou uma série de mensagens via WhatsApp. Eu bati em Bolsonaro com tanta força no Zap, mostrando, segundo ele, a verdade sobre Marçal, mas afirmou que o ex-presidente ficou em silêncio. Ele, Bolsonaro, não é criança. Sabe o que ele fez na eleição de SP? Jogou para os dois lados. Eu desafio. Entra nas redes de Bolsonaro e dos filhos dele. Não tem uma palavra sobre a eleição de São Paulo. É como se ela não existisse. Que porcaria de líder é esse? Indagou. Em seguida, perguntado sobre qual líder Bolsonaro foi nas eleições, Malafaia retomou os xingamentos. Covarde, omisso, que se baseia em redes sociais e não quer se comprometer. Fica em cima do muro. Para ficar bem, sabe com quem? Com seguidores de redes sociais. Que político é esse, meu Deus? Que tem que estar onde o povo quer? Destilou. Choró. Malafaia ainda expôs uma situação vexatória de Bolsonaro, dizendo que o ex-presidente o ligou em prantos, com medo de ser preso durante a operação da Polícia Federal na casa dele em Mambucaba, no litoral fluminense, em janeiro deste ano. Ao dizer o motivo de Bolsonaro não tê-lo bloqueado nas redes durante as eleições, com a série de mensagens sobre Marçal, Malafaia revelou o episódio. Ele estava chorando depressivo na casa de praia que tem, em Mambucaba, em Angra dos Reis, no Rio, perto de ser preso. Liguei para ele e falei, vai ficar chorando aí? Vamos para a rua, cara! Ele chorou por 5 minutos comigo no telefone antes de abrir a boca. No visor! Disparou. Segundo Malafaia, Bolsonaro estava depressivo porque as pessoas em volta dele foram todas presas. Estava angustiado. Então ele me respeita. Quem defendeu esse cara diante do ministro Alexandre de Moraes? Agora eu o questionei durissimamente na campanha. Mandei mais de 30 zaps para ele. Mais de 30! E não era zap de brincadeira, não. Emendou. Em silêncio, Bolsonaro então teria reclamado com um deputado da minha igreja e disse: o seu pastor está me ofendendo. Ele tem o direito de errar. Mas foi uma decepção de qualquer forma. E não estou falando nada para você que não tenha dito a ele. Eu seria um covarde, emendou. Fator Marçal. Malafaia ainda explicou o motivo de abominar Pablo Marçal, com quem já posou para foto e deu conselhos em 2022. E cita, entre outros, o laudo falso contra Boulos. É um cara psicopata, mentiroso e que usa técnicas de manipulação. Tem uma inteligência e um carisma fora da curva, que é a marca dos psicopatas. Como um cara que debochou da cadeirada de Datena, programou um soco no Duda. Lima, marqueteiro de Ricardo Nunes, agredido por um assessor de Marçal, inventa que líderes evangélicos o apoiam e divulga um documento médico. Falso ainda tem 1,7 milhão de votos. No primeiro turno das eleições em SP, é para a gente analisar. Como é que pode? Indaga novamente. Malafaia ainda afirma que alertou Bolsonaro que Marçal só teria ganância e ambição e que iria dividir a direita. Vai levar metade do voto evangélico, como se concretizou em parte. E você está assistindo a tudo isso calado? Teria perguntado a Bolsonaro. Ele não é mais uma ameaça porque foi desmascarado. E se ele vier, Bolsonaro não vai mais poder ficar em cima de muro. Vai ter que partir para o confronto. Marçal ontem mesmo falou que é candidato a governador ou a presidente. Se der um pau entre Bolsonaro e Marçal, a turma da direita vai ter que fazer uma escolha. Tirando os recalcados, como o deputado federal Ricardo Salles, a maioria vai ficar com Bolsonaro, emendou. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela. Loja americana, também. Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo. Da descrição, boas compras. A política brasileira em tempos de conflito. O dilema entre Bolsonaro e Marçal. A política no Brasil sempre foi marcada por tensões. Mas o cenário atual se apresenta como um verdadeiro campo de batalha ideológico, com a ascensão de figuras como Marçal, que se posiciona como candidato a governador ou a presidente. A polarização entre os grupos de direita e esquerda se acentua. Essa disputa não é apenas sobre poder, mas sobre a identidade política do Brasil e o futuro que se deseja construir para o país. Bolsonaro, que até então se mostrava cauteloso em suas posições, se vê agora forçado
a tomar uma decisão clara: alinhar-se com seus apoiadores ou enfrentar um embate direto com Marçal. A frase "ele não é mais uma ameaça porque foi desmascarado" encapsula um sentimento crescente entre os eleitores que, nos últimos meses, começaram a questionar a liderança de Bolsonaro. O desmascaramento não se refere apenas a uma perda de credibilidade, mas a uma percepção de que suas promessas e posturas não se concretizaram na prática. A expectativa em relação à sua figura como um líder forte e decisivo esmorece à medida que ele hesita em se posicionar claramente sobre questões cruciais que afetam a população. Essa indecisão, simbolizada pela expressão "ficar em cima do muro", se torna cada vez mais insustentável em um cenário onde a polarização gera uma pressão constante por definição de lados. A influência de Marçal na política brasileira traz à tona a necessidade de Bolsonaro de reafirmar sua posição. Marçal, com uma retórica forte e uma base de apoio crescente, representa uma nova frente que desafia diretamente o status quo. O que antes era um campo político dominado por Bolsonaro, agora se transforma em um cenário em que a concorrência se torna cada vez mais feroz. Essa mudança de dinâmica não apenas força Bolsonaro a agir, mas também coloca seus apoiadores em uma situação complicada, obrigando-os a escolher entre a lealdade ao presidente e a nova proposta representada por Marçal. A afirmação de que a turma da direita vai ter que fazer uma escolha destaca a complexidade da situação. Num contexto onde figuras como Ricardo Salles, um deputado federal, se mostram cada vez mais distantes do núcleo duro de apoio a Bolsonaro, a unidade da direita se vê ameaçada. Essa fragmentação pode ser desastrosa, pois em tempos de crise, a coesão é fundamental para a sobrevivência política. A lealdade à figura de Bolsonaro, que outrora era inquestionável, agora é desafiada por um novo tipo de liderança que promete revitalização e uma nova visão para o Brasil. As recentes movimentações políticas e as declarações de Marçal acentuam a ideia de que a direita precisa urgentemente de uma nova narrativa. Se não houver uma definição clara, a possibilidade de uma divisão interna se torna cada vez mais real. Imagine uma situação em que, em um embate direto entre Bolsonaro e Marçal, os apoiadores de um precisam escolher um lado. Essa escolha não se limita apenas a um apoio político, mas reflete um alinhamento ideológico que pode moldar a política nacional nos próximos anos. À medida que a situação se desenrola, a pergunta que paira no ar é: Bolsonaro partirá para o confronto ou buscará uma forma de colaboração com as novas vozes que emergem? O futuro político do Brasil depende não apenas das decisões individuais dos líderes, mas também da capacidade de diálogo entre os diferentes grupos que compõem a esfera política. Um confronto direto pode resultar em uma polarização ainda mais acentuada, enquanto uma abordagem colaborativa poderia abrir espaço para um debate mais amplo e inclusivo sobre o futuro do país. O que se observa é que a política brasileira caminha para um momento decisivo. A escolha entre a continuidade de uma liderança tradicional e a adoção de novas ideias e propostas é um desafio que não pode ser ignorado. O desenrolar desta narrativa política não apenas impactará os envolvidos, mas também moldará o destino de milhões de brasileiros que buscam estabilidade, identidade e um futuro promissor. Em suma, a situação atual revela um Brasil em transformação, onde as antigas certezas estão sendo questionadas e novas lideranças estão emergindo. O tempo de decisões se aproxima. E a política brasileira, como sempre, se mostra um terreno fértil para debates acalorados e confrontos ideológicos. A história continua a ser escrita e cabe aos protagonistas desse enredo determinar qual caminho seguir. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!